Querido amigo, querida amiga, eu quero refletir hoje sobre o texto de Apocalipse, capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram na terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Querido amigo, querida amiga, o livro de Apocalipse é um livro que foi escrito por João, quando esse estava exilado na ilha de Patmos por causa da perseguição. É isso que nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Provavelmente isso aconteceu durante o reinado do imperador romano Domiciano. E por volta do ano 95, ano Domini, então foi escrito este livro, o livro conhecido como Apocalipse. O propósito deste livro é fortalecer as igrejas na Ásia Menor em suas provações e assegurar a essas igrejas a sua vitória em Cristo, que é Senhor sobre todos os poderes do mal que agora estão assaltando o mundo, e também aumentar nas igrejas a verdadeira esperança em Cristo Jesus, que voltará em glória para a sua igreja, para julgar os vivos e os mortos e para levar a sua igreja junto com ele para a vida eterna, para o novo céu e nova terra. O livro de Apocalipse, é escrito então em linguagem apocalíptica e, portanto, como mencionado anteriormente, não pode ser interpretado literalmente, não. O livro de Apocalipse ele não pode ser interpretado literalmente. E também é muito salutar lembrar que você não pode assistir na sua TV um filme de Hollywood e depois tentar ler Apocalipse. Muito cuidado com isso, tá bom? Algumas vezes o apóstolo João ele dá a interpretação dos elementos simbólicos de uma visão, como nós temos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Eu vou até ler essa passagem para vocês. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, ele faz a interpretação. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui João já faz a interpretação da visão descrita no capítulo 1. Em outras ocasiões, no decorrer das páginas do livro de Apocalipse, na verdade ele não dá a interpretação. Normalmente, os símbolos usados pelo apóstolo João são derivados lá do Antigo Testamento. Então, de modo que eu preciso ter conhecimento do Antigo Testamento. Eu preciso estar a par desse pano de fundo do Antigo Testamento para poder, então, agora entender qual é a intenção do apóstolo João ao escrever Apocalipse. Ao escrever essa carta da parte de Jesus para a sua igreja. Em geral, dever-se-ia seguir o princípio que Apocalipse deve ser interpretado à luz de outras partes claras e não figuradas da Escritura Sagrada, e não o contrário. Querido amigo, querida amiga, o reconhecimento do caráter repetitivo dos capítulos 6 até o 20, tem muita repetição aí, isso tem um peso significativo para a interpretação de certos textos que são chave nesse livro de Apocalipse. A profecia de João, ela compreende as coisas que acontecerão a partir de Apocalipse, desde a ascensão de Cristo. Capítulo 5 de Apocalipse fala isso. Então, desde a ascensão de Cristo, muita coisa iria acontecer na igreja. Iria acontecer neste mundo, e a igreja estaria sujeita a todos esses acontecimentos. E então o apóstolo João agora, ele quer falar sobre isso. E ele fala sobre, desde o dia da ascensão de Cristo, até o dia em que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Bem, toda a sua profecia, a profecia do apóstolo João, está estruturada a partir de ciclos que se repetem e que são paralelos uns aos outros. Cada ciclo dentro desse livro descreve o mesmo período de tempo, da ascensão de Cristo até a vinda, até a segunda vinda, a parousia, o dia do Senhor. Mas, claro que João ele vai dando ênfases diferentes em cada um desses ciclos. Estes ciclos eles consistem de 3 visões terrenas. São os 7 selos, começa lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e vai até o versículo 5 do capítulo 8. Nós temos também as 7 trombetas, que começa no versículo 6 do capítulo 8 e vai até o versículo 19 do capítulo 11. E nós temos também os 7 flagelos, que começa justamente lá em Apocalipse capítulo 15, verso 1, até o 16, versículo 21. E nós ainda temos 2 visões cósmicas, que é João, ou capítulo 12, versículo 1 até o 14, 20 e depois versículo 1 até o 15. Bem, querido amigo, querida amiga, que o Apocalipse tem esse caráter recapitulativo ou cheio de recapitulações. Sempre João está fazendo, lembre-se novamente, lembre-se novamente, lembre-se novamente. Isso pode ser visto do fato de que o fim da história é descrito 5 vezes, com aspectos centrais e repetidos. Se eu fosse ler para você Apocalipse capítulo 6, versículo 12 até o 17, eu diria que esses versículos nós temos a descrição do 6º selo. Terremoto, todas as montanhas e ilhas são removidas. Nós temos ali o grande dia da ira do Senhor chegou. Se nós formos ler também Apocalipse capítulo 11, versículo 15 até o 19, onde nós temos a descrição da 7ª trombeta, a ira veio. É tempo do julgamento dos mortos. Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, granizo. Se nós formos ver Apocalipse 14, versículo 14 até o 20, onde diz sobre a ceifa final, a ira de Deus. Se nós formos ler também Apocalipse capítulo 16, versículo 17 a 21, o 7º flagelo, feito está. Relâmpagos, barulhos, trovões, terremotos, a ira de Deus, todas as ilhas e montanhas fugiram. E daí nós temos Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15, granizo, o julgamento a partir do grande branco,
A terra e o céu fogem, os mortos serão julgados. A organização da revelação do apóstolo João esboçada tem implicações muito importantes para todo o entendimento do capítulo 20 de Apocalipse. O capítulo 20 de Apocalipse é um texto que nós poderíamos dizer assim, é paralelo ao que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, a versículo 20 do capítulo 14. Sendo que ambos os capítulos começam com a derrota e o fim de Satanás, com o dia do julgamento. O capítulo 20, ele resume a história desde o primeiro advento, desde o Natal, o primeiro advento de Cristo, até o segundo advento, que é o dia do Senhor. Só que nada diz agora sobre o templo e terra judaicos. Se eu for olhar, como já foi lido, capítulo 1, versículo 1 até o 3, diz que de fato que Satanás é amarrado por 1000 anos em um abismo. Querido amigo, querida amiga, se permitimos que partes não figuradas da Escritura nos ajudem a interpretar esta passagem bíblica, nós notamos que este amarrar aconteceu na vida terrena, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Satanás foi expulso, julgado, vencido já no primeiro advento de Cristo. Basta você ler João capítulo 12, 31, João capítulo 16, versículo 11, 1 João 3, 8 e Lucas 10, 18 e Hebreus 2, 14. A referência ao amarrar Satanás, essa expressão deu, ela ocorre apenas em Mateus capítulo 12, versículo 24 e 29 e também Marcos capítulo 3, 22 e 27, onde se refere ao primeiro advento de Cristo, conforme Lucas 11, 15 a 22. E este amarrar de Satanás, ele é paralelo, está aqui em Apocalipse 20, mas ele é paralelo a Apocalipse 12, versículo 7 até o 13, onde ele é expulso do céu e não lhe é mais permitido acusar os santos, como ele havia feito no tempo do Antigo Testamento. Zacarias 3, Jó capítulo 1 e capítulo 2. O texto também diz que ele está amarrado, no sentido de que não mais enganasse as nações. Ou seja, o diabo não é mais capaz de enganar as nações e de impedi-las de ouvirem o evangelho como no tempo. Conforme nós vemos relatos lá em 14, versículo 16, Mateus 16, 18, ele ainda assim, aí vale lembrar, ele ainda é um leão que ruge, procurando alguém para devorar, conforme diz a carta de 1 Pedro, ou como diz Pedro na sua primeira versículo 8, mas não pode impedir, o diabo não pode impedir que o evangelho chegue até os confins da terra, isso ele não pode impedir. Ele não pode impedir que o evangelho seja pregado. Como é geralmente verdade na literatura, os números eles são simbólicos e eles representam então conceitos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O número, nós vemos muito em Apocalipse. Como nós vimos lá, 7 chifres, 7 olhos, 7 Espíritos. Agora, aqui em Apocalipse capítulo 20, nós vemos que o número 1000. O número 1000, ele representa algo que está completo. Ele indica o período completo de tempo para a igreja realizar a sua missão no mundo. Não são 1000 anos literais de um reino de Cristo na terra, como muito se diz por aí. Não tem nada a ver com isso. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, o apóstolo João menciona a primeira ressurreição. Novamente, o restante da Escritura me auxilia na definição desta expressão.
E sem dúvida a referência é para a conversão, isto é, o ressuscitar com Cristo no batismo. Aqueles que desfrutam desta ressurreição, ou seja, os filhos batizados, eles não estão mais sob o poder da morte eterna. Antes, eles são sacerdotes de Deus e de Cristo. Todos os cristãos adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, já reinam com Cristo. E esse é um reinar que não termina com a morte temporal e nem jamais terminará. Interessante, a primeira ressurreição é o batismo. Então nós já passamos por ela. Graças a Deus. Então eu não fui batizado, é hora de mudar a nossa linguagem, tá? Eu sou batizado. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Descreve uma linguagem figurada, a perseguição intensificada do final contra a igreja pelo mundo anticristão. Então, o mundo anticristão, o mundo que é contra Cristo, porque o príncipe deste mundo é o diabo. Então, o mundo anticristão, ele vai perseguir a igreja. E Satanás será solto por pouco tempo, diz o texto, para enganar as nações e levá-las a um ataque contra o acampamento dos santos e também a cidade querida, isto é, a igreja. Então a igreja, ela foi, é e sempre será muito atacada. E essa perseguição final que vai acontecer contra a igreja, ela também é mencionada em outra parte no Apocalipse. E geralmente em Apocalipse é descrito como uma batalha. Batalha essa conhecida por muitos como Armagedon. O monte de Megido. Armagedon é monte de Megido. Isso em hebraico. O termo específico usado para esta batalha, conforme comentado, é uma alusão ao local onde batalhas famosas ocorreram no Antigo Testamento. Então, se eu for olhar para o Armagedon no Antigo Testamento, é um monte onde grandes batalhas foram travadas. No entanto, querido amigo, querida amiga, o termo, ele aqui em Apocalipse, não se refere a uma guerra nuclear como alguns têm sugerido. Não, não é nada disso. Quando fala aqui sobre o Armagedon, a referência é uma perseguição intensificada contra a igreja. O apóstolo João também não entende ou não compreende Gog e Magog como representações de modernos estados políticos, como alguns acabam interpretando. Nada disso. Tirando as suas figuras lá do livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39, o apóstolo João, ele aqui está se referindo ao inteiro mundo anticristão. Então, o mundo anticristão vai perseguir fortemente a igreja. E se a igreja já está, ou não, no pequeno tempo de Satanás, aí é uma questão muito difícil de ser respondida. E se for respondida, precisa ser respondida com muito cuidado. Todavia, querido amigo, querida amiga, pode-se certamente notar que o mundo anticristão, ele está perseguindo a igreja hoje ainda, e que a igreja, ela não consegue realizar a sua missão em várias partes do mundo tão livremente como podia fazer anteriormente. Por quê? Porque o mundo anticristão está contra isso, está se colocando contra isso. Então, muita dificuldade. Hoje eu sempre digo, para você compartilhar algo que trata a respeito do evangelho é complicado. Agora, hits por aí que não dizem nada com nada, sem pé e sem cabeça, né? Isso aí vai criando, né, visualizações e mais visualizações e o povo vai curtindo, mas vem cá. Então, em muitas oportunidades, o mundo anticristão, ele está impedindo que a igreja possa chegar aonde anteriormente ela chegava. Embora de fato tenha havido períodos de grande perseguição e perseguição severa no passado, uma intensificação da tensão da história que se aproxima, bom, isso nós podemos dizer, talvez esteja já sobre nós. Em muitos lugares nós já acompanhamos isso. Querido amigo, querida amiga, o capítulo 20
de Apocalipse termina com um quadro do julgamento final de todos, como é Apocalipse 11, 18, Apocalipse 14, 14 até o 20. Aqueles anjos, ou aqueles cujo nomes eles não são encontrados no livro da vida, eles são lançados no lago de fogo, como diz aqui no versículo 15 de Apocalipse 20. A mensagem de João no capítulo 20 é uma mensagem muito prática para a igreja. Ou seja, o apóstolo João, ou Jesus, conclama a igreja a perseverar fielmente em meio à perseguição, que é uma perseguição crescente. E assegura também à igreja, aos cristãos, que eles já são mais do que vencedores e pela fé. Nós reinamos com Cristo pela fé, não desanime. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.